Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de História. Vamos agora viajar pelo nosso país, pelo um pouco da história do nosso Brasil, desde o seu surgimento. Vamos falar do período joanino, tempo joanino. Lá na página de abertura do nosso capítulo, nós vamos ver uma imagem que representa o que será? Olhando aqui essa imagem, o que vocês conseguem reconhecer daquilo que vocês já aprenderam, já sabem um pouquinho sobre a história do nosso país? A gente vê aqui a presença de caravelas, né? Navios chegando. Onde será que eles estão chegando? Será que quando eles estão chegando no Brasil? Ou será que os portugueses já estavam aqui e nessa época foi quando vieram a família portuguesa, a corte portuguesa? Quando eles chegaram, como era a estrutura aqui? Muitas matas. Quem que já habitava, que nós estamos vendo aqui na parte de baixo, ó? Quem são essas pessoas que estão aqui? São povos indígenas? Pode ser também, né? Podemos dizer que antes mesmo da corte portuguesa chegar no Brasil, né? A corte eu tô falando, eles já havia gente morando no nosso país, mas nós tivemos a questão da escravidão. Será que eram povos escravizados aqui também? Podem ser. Reparem aqui a roupa dessas pessoas, como eles estão se vestindo, né? E olha aqui, na seção Conversa Vai. O Rio de Janeiro, do começo dos anos 1800, não era urbanizado como a cidade de Lisboa, onde a família real portuguesa vivia antes de vir ao Brasil. Então veja que nós estamos falando aqui do ano de 1800. Então já temos aqui a questão da escravidão, certo? E quando a família real veio para o Brasil, ou seja, estava vindo para o Brasil, elas não iam encontrar aqui uma cidade urbanizada, assim como Lisboa, em Portugal, onde eles moravam, já era, não é? Por que será que a corte portuguesa veio viver em terras brasileiras mesmo assim? O que vocês acham? Será que eles vieram fugindo de alguma situação? Será que eles vieram aqui somente para morar, passar um tempo? O que vocês acham que a família real veio? Por que vocês acham que a família real, a corte portuguesa, veio para o Brasil? Então vamos lá. Neste capítulo você vai estudar a chegada da família real portuguesa ao Brasil e como isso modificou a cidade do Rio de Janeiro. Lembrando só um pouquinho que o Brasil era colônia de Portugal. O que isso significa? Nós éramos dependentes do país Portugal. Nós tínhamos que obedecer às ordens vindas de Portugal. Mas isso também não quer dizer que nós teríamos as mesmas condições financeiras e nem a mesma estrutura de organização das cidades como em Portugal. Eles tinham a princípio o Brasil como um local apenas para exploração e assim adquirir riquezas. Mas se aqui só queria ser explorado e levar dinheiro para Portugal, mesmo sem toda a estrutura que tinha em Lisboa, por que a família real veio para cá? O que aconteceu? Vamos ver no decorrer dos nossos estudos. Olha a seção Conversa Vem. No ano de 1808, a rainha Maria I de Portugal, os familiares, os amigos e os funcionários dela fugiram da Europa e migraram para o Brasil. Do que será que eles estavam fugindo? Agora você já tem uma dica aí. Então eles não vieram para cá a passeio ou para querer povoar e colonizar, melhorar, transformar o Brasil como se fosse Portugal. Eles vieram fugidos. Por que será que eles estavam fugindo? De quem será que eles estavam fugindo? Vamos ver. Fuga da corte portuguesa. No início dos anos 1800, a Inglaterra e a França eram inimigas. Elas disputavam entre si para ver quem tinha mais indústrias
e quem vendia mais produtos. O imperador francês Napoleão Bonaparte tentou impedir o crescimento da economia da Inglaterra. Por isso, proibiu todos os países europeus de comercializar com os ingleses. Então, eles estavam disputando o quê? Riquezas, poder. Os franceses com os ingleses. Então, quem mandava na França era o imperador Napoleão Bonaparte. Ele proibiu todos os países de comercializar com a Inglaterra. Só que na Inglaterra foi onde começaram a surgir as primeiras indústrias e o Brasil fornecia muita matéria-prima. Portugal vendia muita matéria-prima para a Inglaterra. E como eles passariam a fazer isso? Vamos continuar. Então vamos só ver aqui quem era o Napoleão Bonaparte. Essa imagem aqui é deste imperador. A Prof. Ju não deu zoom para vocês, né? Agora melhorou. Vamos lá. Esta imagem aqui é do imperador francês Napoleão Bonaparte. Ele foi imperador e viveu entre 1769 e 1821. Ele ficou famoso por sua habilidade militar, sendo responsável por conquistas de grandes territórios para a França. Então, olha lá, continuando a história entre a França e a Inglaterra, que ficaram inimigos nessa época, e o que Portugal tem a ver com isso? Os portugueses eram aliados aos ingleses, e a economia portuguesa dependia do comércio com a Inglaterra. Então, Portugal dependia da Inglaterra, por quê? A Inglaterra comprava produtos portugueses, e aí, havendo essa proibição do comércio com a Inglaterra, como que Portugal ia sobreviver? Assim, os portugueses desobedeceram à proibição de Napoleão e continuaram o comércio com os ingleses. Por isso, Napoleão declarou guerra a Portugal. O exército francês era muito poderoso e conquistou as cidades por onde passou a caminho da capital Lisboa. Quando diz conquistou, ele foi conseguindo avançar e derrotar o exército dessas outras cidades e avançando até chegar em Lisboa, tá? Antes que os soldados chegassem à capital, ou seja, antes que os soldados de Napoleão chegassem em Lisboa, o príncipe regente, o Dom João de Portugal, e os membros da corte, ou seja, os nobres que viviam com o rei, também tinha esse nome, recebiam essa nomenclatura de corte, e muitos dos funcionários deles embarcaram em uma frota, ou seja, um conjunto de navios, e fugiram com o auxílio dos ingleses de Portugal para o Brasil, porque naquela época o Brasil era colônia de Portugal. Então veja que os ingleses ajudaram os portugueses a fugir para o Brasil. Então todos aqueles que estavam em torno da corte portuguesa, lá, os nobres que vivem com o rei, também é dado o nome ao lugar onde todos eles convivem, e frota o conjunto de navios. Toda a corte portuguesa veio fugida para o Brasil. E então, os ingleses colaborando, os portugueses chegaram ao Brasil. Vamos ver aqui a distância mais ou menos que eles percorreram, para vocês verificarem, tá? O que eu quero mostrar é um mapa mais ou menos da época, é antigo na verdade, mas para vocês visualizarem, olha aqui, Lisboa fica aqui, estão vendo aí no mouse? Tá? E eles fizeram este trajeto, vieram para cá, Rio de Janeiro, tá? Só que aqui estão datados outras informações, tá? É só para vocês visualizarem a distância de navio. Então, ó, navio vem pelo mar e eles chegam aqui, certo? Continuando, vou contar mais um pouquinho dessa história entre Portugal, Inglaterra e a França.
a Inglaterra era a maior parceira comercial de Portugal. Concedia empréstimos, ou seja, ela fazia empréstimo de dinheiro para Portugal. Ela dava dinheiro para Portugal e depois Portugal ia pagando. Concedia é isso. Comprava matéria-prima brasileira e vendia produtos industrializados para os portugueses. Então veja, Inglaterra comprava matéria-prima de Portugal, e essa matéria-prima vinha do Brasil. Depois a Inglaterra produzia e Portugal comprava esse material produzido pela Inglaterra. Como Portugal não tinha indústria desenvolvida, dependia do comércio com a Inglaterra para manter sua economia. O reino português também dependia de produtos originários de suas colônias, principalmente do Brasil, que eram revendidos à Inglaterra em troca de produtos industrializados com menores custos. Com o bloqueio comercial, esse esquema de comércio ficou ameaçado, começou a se tornar mais difícil, porque estava proibida a chegada até a Inglaterra para haver essa comercialização. Ante a iminente invasão napoleônica e temendo o fim do Império Português, a corte portuguesa assumiu sua fidelidade aos ingleses e fugiu rumo ao Brasil, enquanto Lisboa era invadida pelo exército francês. Então veja, Lisboa estava sendo invadida, sendo atacada, e a corte, o reino de Portugal, né, o rei e a rainha, foram embora para o Brasil. Então, pessoal, nós começamos a ver aqui um pouquinho sobre a chegada da corte portuguesa no Brasil. Por que que isso aconteceu? Então, eles vieram fugidos de Napoleão, certo? Nós continuaremos a nossa história sobre o Brasil em breve. Tchau, tchau!